morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós. O Senhor, desde o templo da sua santidade, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Amém? Até aí. O tema de hoje, o tema do profeta Miqueias, de modo geral, é em nome da justiça. Miqueias está falando sobre algumas coisas que o povo de Deus precisa entender, contra especialmente a idolatria e contra a opressão social. Alguns ali estavam oprimindo outros. Havia o que a gente ouve muito hoje, havia uma corrupção naquele povo, uma corrupção generalizada, sistematizada. E Miqueias é levantado por Deus para falar para todos ali, para o juiz, para o rei, para o profeta, vários falsos profetas, aliás, para os príncipes. Israel tinha um rei, mas ainda tinha as tribos. Cada tribo ali cada líder da tribo é chamado de cabeça. Então, para os cabeças das tribos, todo mundo, a corrupção era geral. Então, desde o menor até o maior. Nada muito diferente do que vemos hoje em algumas situações, tanto em nossa nação quanto em outros países. E Deus levanta o profeta para falar com esse povo. E hoje nós vamos ver Miqueias falando sobre a chegada do juiz, ou a chegada do justo juiz. Quando ele chega, ou quando ele chegar, como que vai ser? Até porque nós temos juízes neste mundo, nós temos magistrados, nós temos gente que manda e gente que faz as leis. Mas existe um que está acima desse, sabia disso? Nós costumamos dizer que Deus é o médico dos médicos, por exemplo. Ele é o pastor dos pastores, o sumo pastor. Ele é aquele que está acima dos sacerdotes. Mas Deus também é o juiz dos juízes. Deus é o que está acima e toda a lei de verdade emana de Deus, vem dele. Então o que nós podemos aprender sobre isso? Vamos tentar entender algumas coisas. Em primeiro lugar, para a chegada do juiz, os profetas anunciam o seu juízo. Como eu falei, o contexto que Miqueias estava vivendo era idolatria e injustiça, opressão social. Outra coisa que acontecia ali é que a religião tinha se tornado uma desculpa para o mal. Por quê? O rei Ezequias, um rei muito bom, aliás, tinha feito uma reforma em Israel. Tirado a idolatria que estava lá desde há já mais de 200 anos. Ezequias tira essas idolatrias, o templo fica limpo. Imagina um templo idólatra, altar a Baal, Astarote, um monte de deuses. De repente o camarada chega na reunião da próxima semana, ou ali era anualmente que o país se reunia, e ele não vê mais nada daqueles daqueles altares, está limpo. E o povo ia adorar a Deus com uma certa alegria, mas ainda assim havia idolatria em alguns locais de Israel, e ainda mais, mesmo aqueles que iam adorar a Deus, tratavam os outros de maneira injusta. O que era pior, eles usavam a adoração a Deus como uma desculpa. Olha, nós vamos adorar a Deus, então está tudo certo. Não, mas você não está cumprindo a lei de Deus no dia a dia. Não, mas você veja bem, eu estou indo no templo, o que seria o equivalente à igreja. Eu vou na igreja, mas está errado. A religião tinha se tornado desculpa. E o pior ainda, eu acho que é pior, havia profetas naquela época, mas muitos falsos profetas. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar de Jezabel, não é dessa época, mas Jezabel, uma mulher de Acabe, que se torna a mulher mais famosa para o lado ruim da Bíblia, levou Israel a pecar. Jezabel tinha profetas que comiam à mesa dela. Podemos dizer num bom português, comiam na mão dela. Ela mandava, você profetiza isso, fala aquilo.
Havia profetas naquela época, mas muitos falavam porque eram pagos, porque o que as pessoas queriam ouvir. E dentro daquele meio ali, existiam pessoas corruptas que se enriqueciam tomando as terras dos outros. E aí nós vemos Deus levantar um homem chamado Miqueias, dentre vários outros, aliás, da mesma época de Miqueias, é Isaías, é Amós, Oséias. Deus levanta esse homem e para falar com o povo. Mas se você reparar na primeira palavra que abre o livro de Miqueias, está escrito assim: palavra do Senhor. Palavra do Senhor. É o Senhor quem fala. É a palavra do Senhor que vai por intermédio de Miqueias. E outra coisa ainda no primeiro verso, final, ao qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. A palavra é do Senhor e é Deus quem mostra para Miqueias. Então a palavra vem a ele, e é até interessante, Miqueias viu a palavra. Agora a gente fica se perguntando, como que ele viu a palavra, né? Será que ele viu escrito no céu? Seria possível, né? Mas o que mais parece é que aqui o ver é como se Miqueias estivesse vendo o que é correto, como se Deus lhe mostrasse o reino correto. E agora Miqueias compara o reino dos céus, por assim dizer, por mais que ele não use esse termo, mas o reino de Deus com esta vida aqui. Irmãos, esta forma de fazer, você não vai mais ser um profeta no sentido de Miqueias, não. Ninguém vai mais profetizar nova Bíblia, já a palavra do Senhor já está escrita, mas esta maneira de ser é importante para nós como igreja. Como? A gente vê o reino, por mais que não seja com os nossos olhos, né? A gente lê a palavra. Por exemplo, as palavras de Jesus no Sermão do Monte, é nós vendo o reino de Deus, como que o reino tem que ser. Aí o que a gente faz? Aquilo que a gente vê do reino, a gente compara aqui. E aí é o que Miqueias viu. Ele viu essa palavra do Senhor sobre Samaria e Jerusalém, as capitais em Israel. Israel, o reino todo, se dividiu, né? Eram 12 tribos, 10 ficaram para cima, as 10 do reino do norte, a capital era Samaria. E as 2 do reino do sul, embaixo, a capital era Jerusalém. E aí o profeta vê a profecia dele sobre Jerusalém e Samaria. Irmãos, a igreja de Jesus ainda precisa ver a palavra do Senhor, ainda precisa ver o reino de Deus. E comparar, o que a gente faz? A gente vê o reino de Deus, por assim dizer, né? Pode ser que Deus te dê uma visão, mas estamos tentando entender que a própria palavra já é visualizar aquilo que Deus quer de nós. E aí a gente compara com o Brasil, a gente compara com a nossa cidade, a gente compara com a nossa igreja, nós comparamos com a nossa casa e comparamos com a nossa vida. O profeta vê o que é certo e ele não pode ficar calado, ele tem que falar. Outra coisa do Senhor, ele usa gente de todos os lugares. Deus levanta profetas, a palavra é do Senhor, mas é gente de todo lugar. Por quê? Lembra que Miqueias era contemporâneo de Isaías. Isaías era o profeta do templo. Isaías era parente do rei. Isaías era gente nobre. Gente que a gente não ia ter muito contato, né? Gente da alta socialite, mas Deus levanta profeta lá. Agora, Miqueias era do povão, era do campo. Ele mora numa cidade chamada Moresate Gate. Essa cidade é pequenininha, provavelmente uma vila, irmãos. Provavelmente as vilas daquela época tinham talvez 500 habitantes, 1000 habitantes, mas não era algo grande não, era uma cidadezinha muito pequena. Ficava a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, insignificante, a tal ponto que hoje os estudiosos vão lá em Jerusalém, não sabem mais onde ficava Moresate Gate. Por quê? Porque era uma cidade tão pequena que já foi tirada de lá, alguns foi destruída, então nem se sabe ao certo onde ficava aquela cidade. Deus usa a gente de todo lugar. Talvez você pense assim, nossa, mas eu sou de Campo Mourão, como que Deus vai me usar? Olha, se Deus usou um camarada de Moresate Gate, e seja lá de onde for, Deus usa a gente de todo lugar para falar a palavra dele. Amós fala que rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará. Lembra disso? Quando Deus fala, assim como aconteceu com Jeremias, arde os nossos corações, e a gente tem que falar a palavra do Senhor. E outra coisa que eu percebo ainda no início, no verso 1, Deus, ele usa a gente de todos os lugares, e Deus julga toda a sociedade, toda a sociedade. A palavra em especial vem a Samaria e a Jerusalém, mas Deus ainda está julgando a nossa sociedade.
Eu fico imaginando as pessoas lá em Samaria, lá em Jerusalém, dizendo assim: nós estamos vivendo uma vida muito boa, muito tranquila, muito pacata. O povo de Jerusalém, em especial, eles tinham uma crença muito errada, mas eles acreditavam porque o templo estava em Jerusalém. Deus tinha usado o rei Salomão para construir o templo, e você sabe muito bem que naquela época o templo era o local de adoração a Deus. O povo de Israel inteiro, uma vez por ano, tinha que passar por lá. E aí eles falavam assim: o templo está aqui, a gente não vai ser destruído. Não, mas vocês estão em pecado, vocês estão contra Deus, mas o templo está aqui, então não seremos destruídos. Eles estavam errados, irmãos. E Deus está julgando aquela sociedade. Irmãos, Deus ainda julga a nossa sociedade, Deus ainda julga os nossos valores, conquista, o modo como nós vivemos. Deus ainda nos julga. E ai de nós, né? Ai dessa sociedade quando Deus trouxer julgamento. Mas Ele vai trazer. Ele vai trazer. Talvez isso nos aguce o espírito de oração, de evangelismo, porque Deus irá julgar essa sociedade. Olha, se Ele não voltar, e pode ser que Ele volte, creio que Ele possa estar às portas, mas se Ele não voltar, todo o mundo, no máximo em 100 anos, já estará sendo julgado. Sabe por quê? Porque muito provavelmente todo mundo que está vivo hoje não passa de daqui 100 anos, né? Quem sabe eu espero viver 133 anos, né? Mais 100 anos no caso, mas muito provavelmente nem eu nem você. Talvez a criancinha que nasceu hoje, quem sabe ela viva 100 anos, mas você entendeu, daqui, olha, em 100 anos, todos já estarão, todas as pessoas estão vivas neste mundo hoje, estarão dando conta diante do Senhor. E quando Cristo voltar, ainda assim, ou ainda mais, né? Ele julgará as nações e a todos. Irmãos, Deus ainda é o justo juiz, Ele ainda olha os nossos valores, o jeito como nós vemos como sociedade. E nessa primeira questão, né, em Deus levantar profetas, eu creio que Deus levanta a gente como igreja para ser profeta de Deus. Como assim? Eu não acho que Deus esteja nos levantando para ter revelações novas. A Bíblia já nos revelou tudo que a gente precisava saber da palavra do Senhor. Deus pode te dar algum sonho, alguma visão, eu não acredito que isso tenha cessado, pode ser que aconteça, mas é algo além. Quando Deus levanta a igreja, Ele levanta a igreja com uma voz profética, ou seja, nós estamos vendo o reino dos céus, nós estamos lendo a palavra, e a gente olha para este mundo e percebe que o mundo está contrário à palavra de Deus. Então, qual que é o resultado? O resultado é que a igreja, de alguma forma, sempre será contrária a este mundo, sempre será. E olha, é provável, irmãos, é provável que esteja vindo um tempo de perseguição para nós. É provável, a não ser que eu e você abaixemos as nossas cabeças e começamos a concordar com várias coisas deste mundo, mas é muito provável. Sabe por quê? Se você foi criado como eu na década de 90, começo dos anos 2000, vamos dizer assim, várias coisas que o mundo aceitava eram coisas que a igreja aceitava também. Mas eu não sei o que aconteceu, em cerca de 10 ou 15 anos, as coisas mudaram. Não é verdade? Você tem percebido isso? Várias coisas que, como cristãos, nós poderíamos dizer abertamente, nós já não podemos dizer. Às vezes, conversando com uma outra pessoa, eu digo assim: você pensa isso? Então vai lá e escreve no seu Facebook, bota lá no seu Instagram. Aí já é mais difícil, né? Por quê? Porque tem coisas que o mundo já está começando a caminhar muito diferente da igreja. Em alguns países, eu estava vendo uma reportagem recentemente no Canadá, país de primeiro mundo. Um dos países que a maioria daqui talvez teriam uma grande alegria em visitar. No Canadá, algumas pessoas foram protestar contra algumas coisas que estavam acontecendo, pessoas da igreja foram ficar do lado de fora e não puderam, foram espancadas, retiradas, e a polícia, esse é o pior, é claro que alguém pode vir bater na gente, mas a polícia não prestou queixa, não aceitou queixa. Na Inglaterra, agora, essa semana, foi aprovada uma lei, na Inglaterra é favorável, é possível que haja o aborto, clínicas de aborto possível. Na Inglaterra, agora tem uma lei que você não pode ficar 150 metros próximo de uma clínica fazendo oração silenciosa. Nem oração silenciosa não pode, irmãos. Em dezembro, uma mulher estava na frente de uma clínica, do outro lado da rua, parada, e os guardas prenderam ela porque ela estava orando. Eles chegaram e perguntaram assim: o que você está fazendo? Ela estava quieta, ela não estava com a mão levantada, não estava ajoelhada, estava parada, quieta. O que você está fazendo aqui? Ela falou: não, eu estou aqui só.
você está orando? E ela não negou, ela estava orando. Falou, não, eu estou orando aqui. Então você vai presa. Foi presa. Irmãos, é o que está acontecendo. Para chegar no Brasil, isso aí é pouco tempo, né? O que eu quero dizer com isso? Quero te assustar? Talvez um pouquinho, né? É bom a igreja ficar um pouco assustada, né? Mas a igreja é voz profética. Se isso começar a acontecer, provavelmente em breve vai chegar aqui, porque isso começa nos países de primeiro mundo, depois vem para o Brasil, para outros. O que nós vamos fazer? Vamos parar de orar, né? Vamos aceitar as coisas que são contrárias à fé cristã. Deus ainda levanta profetas, irmãos. Sabe quem que é? É a igreja. A igreja é voz profética, que não aceita o que está errado. Miqueias, quando foi levantado por Deus, a cabeça dele estava a prêmio, porque ele falava contra coisas que eram aceitas na sociedade, que eram tidas como corretas, mas Deus levantou ele para falar aquilo que o povo deveria ouvir. A segunda coisa sobre a chegada do juiz, que é o nosso Senhor, é que o julgamento dele, como eu já falei um pouco, será para todos. O verso 2 está dito aqui: ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade. Olha os detalhes da abrangência. Todos os povos e lugares. Aqui, quando o profeta fala ouvir, marca o início da palavra dele. Não há sociedade que não vai ser julgada, irmãos. Não há. Então, aquilo que nós cremos, se nós cremos na palavra do Senhor, ela é aplicada a todos os povos. Algumas vezes nós ouvimos, e é o discurso recente, que aquilo que é verdade para você não é verdade para mim. Você já ouviu essa história? Tudo bem, você pode crer em Deus, essa é a sua verdade, mas a minha é outra. Ou alguém diz assim, não, isso aqui é verdade aqui no Brasil, mas lá na China é mentira. Bom, pode ser que algumas coisas culturais sejam diferentes, o jeito de se vestir, a língua, algumas tradições, mas a palavra do Senhor, ela permanece, irmãos, e ela não irá passar. Essa é uma das coisas que a igreja vê, que a igreja percebe e não pode jogar fora. O julgamento do Senhor, portanto, vai ser para todos os povos. E ainda diz assim, preste atenção, ó terra. É interessante quando o profeta fala isso, porque em vários locais, terra ou céu, firmamento, é porque a população está tão em pecado que não tem mais ninguém para testemunhar contra. Moisés fez isso, né? O líder lá, Moisés, em Deuteronômio, e alguns outros profetas fazem isso. Por quê? Porque quando tem uma testemunha, quando tem uma pessoa em santidade, ela serve de testemunha, né? Falou, fulano, vem cá, você vai ser testemunha. Mas quando toda a terra está corrompida, cabe ao profeta dizer, olha, então que a terra testemunhe, então que o céu testemunhe, que o firmamento testemunhe. Percebe? O que está acontecendo aqui? Está todo mundo corrompido, mas ainda assim, a palavra do Senhor permanece. Nós temos também, irmãos, algumas vezes nós temos a impressão que a gente está sozinho. Algumas vezes nós temos a impressão que aquilo que a igreja está falando, aquilo que nós estamos pregando e vivendo, ou pelo menos deveríamos estar pregando e vivendo, é uma coisa só nossa. Ninguém concorda e daqui a pouco nós vamos se acabar. Irmãos, você já sabia que houve um momento na história em que só um homem adorava a Deus? Pelo menos era isso que ele achava. Só um homem, o profeta Elias. Quando Jezabel, aí sim, ela que foi contra o profeta Jezabel e Acabe, eles instituíram uma perseguição contra todos os adoradores do Senhor. Uma perseguição a tal ponto que o povo que já era meio fraco falou, eu vou adorar Baal também, porque já fica melhor para nós. E aí o profeta Elias é levantado por Deus, ele ora, desce fogo do céu no altar, ele luta, né, e mata os profetas de Baal e de Astarote, e ele foge, então ele ora ao Senhor, Senhor, olha só o que aconteceu, o que essa rainha má fez aí. Eles mataram os teus profetas e só eu restei. Olha o que Elias está falando. Senhor, no mundo inteiro só tem eu que te adora. Ou seja, Senhor, nós estamos perdendo. O negócio vai acabar. Se eu morrer, você para de ser adorado, Senhor. Então toma cuidado. Sabe o que Deus responde para Elias? Ainda há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Ainda há 7.000. E ainda mais, irmãos, se não houvesse, se fosse o Elias e Deus, o time dele estaria ganhando, porque é Deus que faz a diferença. A igreja também, às vezes, se vê acanhada, se vê como naquela guerra, né, que os inimigos cercam, mas ainda assim, mesmo assim, irmãos, se a igreja estiver assim, ela está em maioria, porque ela está com o Senhor. Portanto, o julgamento é para todos.
O julgamento é para todos. E o profeta ainda continua dizendo: seja não só a terra, né? Mas seja também o Senhor Jeová testemunha contra vós. Aqueles que estão em pecado, o mundo contra o Senhor, tem o maior oponente no tribunal. Sabe quem é? Deus. Deus é o maior oponente daqueles que vivem em pecado. Essa palavra é para as pessoas do mundo, mas serve para nós também. 1 Pedro fala que o julgamento começará na casa de Deus. Então saiba disso. Se você tem andado distante do Senhor, o julgamento começa com você. Olha que coisa interessante, irmãos. Às vezes nós vamos na igreja para esconder o modo como nós vivemos. Quer saber? Eu vou começar a buscar a Deus, ou pelo menos ir na igreja, porque aí eu dou uma acalmada, né, na coisa toda. Não. Se você está buscando a Deus de maneira falsa, hipócrita, a palavra diz que o julgamento começa na casa de Deus. Portanto, é pior ainda viver de maneira fingida, porque o julgamento vai começar por aqui. Talvez vai começar por mim, né, e depois ir para os irmãos. Mas ainda assim, começa na casa do Senhor. E Deus é esse oponente no tribunal que vai falar contra esses povos. Lá em Hebreus, no capítulo 6, fala que tem duas coisas imutáveis, duas coisas inalteráveis. Muita coisa vai passar, irmãos, muita coisa vai se acabar, mas duas coisas não mudam: o próprio Deus e a palavra dele. E eu creio que você crê nessa palavra também. A palavra que Deus falou não irá passar. E Deus é testemunha contra esse povo. Chegamos então num ponto em que todo mundo vai ser julgado. Todos serão julgados, todos os habitantes da terra. E Deus vai ser testemunha. Olha, chegamos num tempo difícil, né? O Miqueias está falando algo que Paulo vai dizer depois. Não há um justo na terra, nenhum sequer. Mas é importante a gente chegar nesse ponto em que a gente fica com um amargo na boca, né, com aquele sentimento ruim, porque é daí que Deus derrama graça. É a partir daí que a gente começa a entender a salvação, irmãos, e não deixando isso de lado. Porque se nós pensássemos assim: olha, o mundo está mais ou menos, tem ainda muita coisa boa neste mundo, eu não sou salvo, mas veja, eu tenho muitas coisas favoráveis a mim. Se nós pensássemos assim, nós estaríamos mais distante do reino dos céus do que aquele que está atolado no pecado. Por quê? Porque aquele que não tem Jesus, mas se acha bom, ele não acha que precisa se arrepender. Então a gente tem que chegar nesse ponto aqui. Deus vai julgar. Deus vai trazer julgamento. Se você não tem a Cristo ainda, hoje é o dia. Não saia daqui sem receber Jesus, sem se aproximar, quem sabe sem voltar para a presença do Senhor, porque isso é certo, isso vai acontecer. E este juiz, o profeta continua anunciando, ele vai chegar e a chegada dele é grandiosa. Os versos 3 e 4 eu vou ler de novo para os irmãos, e perceba que é uma poesia, é o profeta falando algumas coisas que nos são, assim, que nos soam bonito, ou grandioso, né? Perceba aí, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Irmãos, olha o profeta vendo aí, ele está tentando trazer uma imagem, uma percepção para o povo da grandeza de Deus. Olha o que ele está dizendo: o Senhor vai sair do lugar dele, Deus está no seu santo templo, o Senhor vai sair do lugar dele, e ele vai descer. Mas quando Deus descer, ele vai andar sobre as alturas da terra, como se Deus estivesse pisando nas nuvens. Deus vai pisar nos montes e os montes vão se derreter. Lembra que isso é tudo poético, mas agora perceba a diferença. Estamos aqui eu e você, e este aqui é um monte. É uma comparação simples. Deus vai pisar no monte e o monte vai derreter. Sabe o que ele está dizendo para o povo? Ele está usando uma linguagem poética para dizer: ninguém escapa do justo juiz. Ninguém escapa. Vai lá no pé de um monte, vai no Monte Everest, você não consegue enxergar nem o topo dele. Lá, Deus vai pisar com o pé e vai derreter aquele monte. É isso que o profeta está falando. Vários outros autores usaram esta linguagem para a gente entender a grandeza do Senhor. Por que eles falam isso? Porque algumas vezes a gente ouve e não entende que Deus é grande. Não entende. Então, faça esse exercício, eu te dou aí um desafio. O dia que você estiver no pé do monte, você imagina alguém pisando no monte e ele derretendo. Você vai pensar:
Que grandeza que é este que faria isso. É assim que o profeta está descrevendo. Eu vou ler alguns textos, coloca aí também para a gente no telão, William, o Salmo 18, a partir do verso 6, para você entender que essa linguagem poética é usada na Bíblia. É um texto um pouco grande, mas para a gente perceber como Deus é grandioso na visão dos escritores da Bíblia. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, houve saraiva e brasas de fogo. Irmãos, quem lê esse salmo, que salmo difícil, né? Percebe o seguinte: não há como escapar. Deus é grandioso, Deus é poderoso, não há como escapar desta presença do Senhor. Nós temos às vezes algumas manifestações da natureza, alguns fenômenos da natureza, em que às vezes a gente olha e pensa assim: se eu estivesse lá eu escapava. É terremoto, é enchente, é vulcão. Mas a população ali sabe que é muito difícil escapar, e muitos ali não escapam com vida. Nós tivemos, infelizmente, recentemente um terremoto na Turquia. Centenas de milhares de pessoas morreram. É impossível. Agora, o que o salmista está descrevendo é algo próximo a isso. Quando o Senhor chegar, não haverá escapatória. Não haverá como esconder. E pior ainda, irmãos, o Senhor ainda nos vê como nós não podemos nos enxergar. Deus vê as nossas transgressões, os nossos pecados. Mas sobre tudo isso, e esta é uma palavra de destruição, mas de esperança também. Sobre tudo isso, existe a graça do Senhor, em que a gente pode ser salvo, que a gente pode se relacionar com Ele, e estar seguro. E lembra que eu falei de Hebreus, que fala de duas coisas que são imutáveis, que é o próprio Deus e a sua palavra? É nos dito ali em Hebreus 6, que nós temos a palavra do Senhor como âncora da alma. Olha que coisa abençoada. Esse mesmo Deus que temos certeza que irá julgar as nações, temos uma certeza mais profunda ainda, que é o Deus que nos salva, que é aquele no qual estamos ancorados, a tal ponto que se vacilar o nosso pé, se tremer a nossa estrutura corporal, ainda assim nós temos a esperança firmada no Senhor. 2 Coríntios 5:1 fala: ainda que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Pense numa casa se desfazendo, tal como um terremoto, mas ali ele está falando da morte mesmo. Temos por Deus uma morada eterna no céu, feita não por mãos humanas. Olha a esperança viva que temos no Senhor. Então, esse Senhor, a vinda dele é boa ou ruim? O que você acha? Ela é boa para aqueles que estão com Ele, e é ruim para os que estão com os ouvidos tampados. A vinda do Senhor é de temor e de alegria. E temos aqui uma coisa que Miqueias não sabia, mas que é importante a gente entender. Quando Deus vem, Miqueias não podia entender isso, os profetas não entenderam. Eles viram, depois a palavra vai dizer que eles viram como sombra apenas aquilo que já nos é revelado do mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus que já foi nos revelado, irmãos? Cristo Jesus. Olha que bênção. Deus vai descer pisando nos montes, né? Ou vai descer em grande esplendor e glória? Sim, mas Deus dividiu a sua vinda em duas. Eu e você já sabemos disso. A primeira vinda é a própria vinda de Jesus como um ser humano. Jesus vem não como juiz, mas Jesus vem como aquele que vai sofrer em nosso lugar. Olha que maravilha, irmãos. Seremos julgados sim, mas Deus já enviou o seu Filho para ser julgado antes por nós. E agora todos que estão em Cristo Jesus estão livres da condenação eterna. Em Cristo Jesus somos justos perante Deus. O juiz vai vir, a chegada dele é iminente. Ele vai julgar os que estão distante dele, mas ele já mandou o seu Filho.
para pagar o preço, para morrer e trazer salvação para aqueles que o aceitarem. Essa mensagem que Miqueias não sabia totalmente, ele já conseguia vislumbrar um pouco, isso já nos foi revelado. O mistério de Deus, que é Cristo, nós já conhecemos. Nós já temos a oportunidade de ser justos diante do juiz, que é Deus. Como, irmãos? Tendo a Cristo Jesus. E por final, no verso 5, é dito assim: tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Ele condenará os pecados. Esta mensagem é simples, mas precisa ser dita. O justo juiz está se levantando para condenar os pecados. Qual tipo de pecado aqui? Para que você e eu nos atentemos. Primeiro é falado uma palavra difícil, né? Talvez você tenha notado ela quando eu li algumas vezes. Prevaricação. Em algumas outras traduções, transgressão. Aqui é dito a prevaricação de Jacó e os pecados de Israel. A palavra tem uma certa diferença nas palavras que são usadas para pecado. E é importante a gente entender isso. A palavra transgressão, prevaricação, normalmente está falando sobre um pecado constante, sobre algo que já é aceito e que nós fazemos recorrentemente. E pecados talvez sejam algo pontuais. Quem sabe o profeta está falando, Deus vai julgar aqueles que pecam pontualmente. Ou seja, pecados que são feitos de vez em quando. Mas também Deus vai julgar a prevaricação, a iniquidade, a transgressão, o pecado que está instituído. Irmãos, talvez você já tenha ouvido aquela frase tão conhecida, né? Aquilo que é errado, mesmo se todo mundo estiver dizendo que é certo. E o que é certo, mesmo que todo mundo esteja dizendo que é errado. Já ouviu essa frase? Agora, quem diz o que é certo e errado? É a palavra do Senhor. Mas se eu estou numa sociedade, numa cultura, em que fica me dizendo que aquilo ali é certo, a gente coloca na cabeça que é certo e continua fazendo, a Bíblia chama isso de prevaricação, de transgressão. Pecados aceitos, que são recorrentemente vividos por nós. Irmãos, a igreja, quando vê o reino, quando vê o Senhor, ela vai se limpando das suas transgressões, das suas prevaricações. Como igreja, irmãos, nós temos que não ser condenados, né, nas prevaricações de Jacó. Quais são as de Jacó e de Israel? São a idolatria e a injustiça. Talvez tenhamos muitas outras. Tem uma lista lá em Gálatas, que é interessante de lembrar. Paulo fala para os Gálatas, olha, andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Novamente essa ideia de andar, de não viver num pecado, né? E aí Paulo vai dizer, a carne e o espírito, estou citando Gálatas 5,16 em diante, a carne ela milita contra o espírito contra a carne, estes se opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. Então, se vivemos em espírito, nós não estamos debaixo da lei. Aí Paulo vai dizer quais são as obras da carne. As obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, na área do corpo, na área sexual, mas também na área relacional. Ele vai dizer ódios, discórdia, ciúme, ira, dissensão, facção. Ou seja, viver em brigas, em rixas, em ódios, em ciúmes. Paulo também vai falar da área espiritual, idolatria e feitiçaria. Também entra como pecados constantes, obras da carne. Ele também vai falar de algo dentro de nós, do nosso ego, invejas e orgias, e coisas semelhantes a essas. Para que a gente não fique querendo uma brecha para dizer, não está na lista de Paulo, então eu posso fazer. Não, irmãos, coisas semelhantes a essa. E veja como se conecta com Miqueias. Paulo vai dizer lá em Gálatas 5,21, acerca dos quais já vos disse, e novamente vos digo, que quem comete tais coisas não entrará no reino de Deus. Olha que coisa. Perceba, os pecados, mesmo que eles sejam aceitos pela sociedade, eles têm que ser retirados da vida da igreja, retirados da sua e da minha vida, porque os que cometem tais coisas já estão testemunhando que não fazem parte do reino de Deus. Se Deus está te falando contra algum pecado, esse é o momento de você deixar de lado, de você entregar ao Senhor o que quer que seja, e que assim você possa viver com o Senhor. Quem vai ser julgado então? Por final, as últimas palavras aqui, a transgressão de Jacó é Samaria, e a transgressão de Judá é Jerusalém. Quem vai ser julgado aqui?
segundo o profeta Miqueias, Samaria e Jerusalém. Tem um detalhe aqui que é importante falar para os irmãos, eu citei hoje de manhã. O profeta, ele vai contar como se as cidades fossem cidades pecadoras, como se na cidade de Samaria e de Jerusalém, que são as maiores, fosse mais fácil pecar. Não que Deus necessariamente é contra a cidade, como se a cidade fosse algo somente ruim, porque Deus criará uma cidade perfeita, a cidade celestial, Jerusalém Santa. Mas naquele caso, o que acontecia naquelas cidades estava diretamente fora do Senhor. Naquelas cidades é onde se instalou o pecado. O que me parece, irmãos, me faz lembrar 1 Coríntios 15:33, talvez você se lembre. Cuidado, as más companhias corrompem bons costumes. Tem pai que cria os seus filhos bem, corretamente, ensinando o que é certo e errado. Mas por causa da cidade, por assim dizer, né? Pode ser o campo também, mas no caso da cidade, os filhos aprendem não com seus pais, alguns com os pais também, infelizmente, mas muitas vezes, né? Filhos são criados na igreja, aprendem com companhias erradas aquilo que não deveria. Às vezes, por causa da maldade no seu coração, eles mesmos buscam companhia errada. Miqueias está dizendo, isso será julgado. Samaria, Jerusalém, local onde o pecado é vivido, local de engano, de erro, de prostituição, de idolatria, de maldade, será julgado. Uma palavra para mim e para você também. Com quem você tem caminhado? Quem tem sido as suas influências? Talvez você só fique em casa, né? Mas as redes sociais já são influência para nós. Tome cuidado com isso, porque isso será julgado também. O local onde a injustiça e a idolatria se instala. Pode ser nas suas amizades, pode ser aonde você convive. Tome cuidado com isso. Lembremos do Salmo 1. Você lembra que é bem-aventurado não qualquer pessoa. Hoje em dia, se o Salmo tivesse sido escrito pelo mundo, para agradar o mundo, é bem-aventurado todo mundo, tá bom? Então, vamos todo mundo feliz, mas não é isso que o Salmo diz. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que pega as más companhias e sai de perto delas, que não as ouve, que não lhes dá ouvido, que não passa tempo com elas para ser influenciado por elas. Porque essas más companhias, ainda que você queira ser aquele que é o contrário, elas vão lentamente mudando o seu pensamento. Então tome cuidado. Neste caso, Samaria e Jerusalém era um local onde as pessoas eram arrastadas para o pecado. Mas você sabe onde você não pode pisar. Você sabe a roda que você não deve estar. Você sabe as páginas em rede social que você não deve curtir. Você sabe o que no seu celular você não pode ver. A pessoa que se você conversar irá te fazer mal, que se você precisa conviver, você terá que orar por isso. Mas ainda assim, eu e você sabemos, Samaria e Jerusalém foram condenadas. Já vou dar aqui um adiantamento, um spoiler, como diz os jovens hoje, né? Samaria, no ano 722 a.C., foi tomada pela Síria, por causa do pecado de Samaria. Ainda quando Miqueias estava vivo, Samaria foi tomada, porque Deus, no final das contas, deixou que isso acontecesse. No ano 586, já outro grande império, não mais da Síria, mas da Babilônia, entrou e destruiu Jerusalém, porque Deus também permitiu. A profecia de Miqueias se cumpriu, irmãos. Aquelas cidades viram a condenação. Ainda em Jerusalém, Deus trouxe graça, que depois de 70 anos foi reconstruída, ou começou a reconstrução, o povo voltou até ali, mas, de modo geral, chegou a condenação a eles. É outra coisa que nós ouvimos também. Deus vai fazer alguma coisa, Ele está demorando. Bom, sabe por que Deus demora, irmãos? Por causa da misericórdia dEle. Aliás, uma palavrinha chamada longanimidade, longo ânimo de Deus. Aqueles que estão distantes do Senhor, eles não estão na aprovação de Deus. Porque acontece isso com o mundo, e às vezes com muito crente. Começa a viver distante do Senhor, fazendo coisas erradas, e aí ele acha que no primeiro dia que ele fizer a coisa errada, vai cair um raio na cabeça dele. E não faça esse teste, tá? Mas quando a pessoa começa a se desviar, normalmente não cai um raio na cabeça dele. Aliás, tem gente, seja na igreja ou fora dela, que quando começa a ficar desonesto, começa a prosperar por causa da sua desonestidade. Talvez você já tenha visto isso. A pessoa, quando começa a virar rixosa, com intrigas, ela começa a ter mais influência, talvez seja o que queira, por causa disso.
Mas o que está acontecendo se você está vivendo em pecado? Você não está na aprovação de Deus, está na longanimidade, no longo ânimo. É tal como se Deus refreasse a sua ira por um certo tempo, para que eu e você nos arrependamos. Mas se isso não acontecer, foi o que aconteceu com Samaria e Jerusalém. O justo juiz chegou e eles foram condenados. Por fim, irmãos, que palavra dura, né? Mas é uma palavra para que a gente volte o nosso olhar para o Senhor. Gracioso, amoroso, misericordioso, bondoso, mas justo juiz. Aquele que não deixará passar os pecados impunes. Aquele que irá julgar esse povo e que nos deu uma palavra profética, sim, que, como tal de um profeta, que eles se arrependam. Esta é a palavra que foi nos dada, segundo 2 Coríntios 5. Deus nos deu, ou pôs em nós, a palavra de reconciliação. Que a gente tenha essa palavra para o mundo. E para que a gente possa ter uma ilustração na nossa mente, que fique claro para a gente entender. Você certamente já deve ter visto, quem sabe já foi num tribunal, ou já assistiu em algum programa de televisão, tribunais, julgamentos como são. Normalmente quando entra o juiz, ele entra todo aparentado, né, ou paramentado, né, e as pessoas se levantam para o juiz, você sabe disso. Ele se senta, então as pessoas se sentam. Os advogados, seja o promotor, seja o advogado de defesa, falam ao juiz. Se há um júri, falam para o júri, ou seja, para tentar convencer aqueles que darão o veredito. Vai as testemunhas, vai a acusação, vai a vítima, todos falam. Por final, o juiz lê a sentença e bate o martelo. E depois que o juiz bateu o martelo, acabou, a sentença está dada, somente se for para uma outra instância. Irmãos, isso tudo é algo muito sério, né? Não dá para você ir num julgamento e falar assim, não, hoje eu vou de bermuda no julgamento, porque eu estou tranquilo, eu vou de camiseta regata, porque hoje está sol. Não, tem que ir sério, tem que ir corretamente, da melhor maneira possível. Lá, depois que o juiz dá a sentença, você vai dizer, senhor juiz, mas eu queria que o senhor pensasse, não tem mais. Mas tudo isso, irmãos, todo esse julgamento, que talvez você já tenha participado, quem sabe você já assistiu em representações de filmes, tudo isso, comparado ao julgamento que teremos, é como se fosse criancinha brincando. Você já viu criança brincando de fazer comidinha? Está lá o fogãozinho, elas pegam, não tem comidinha nenhuma, pega, dá para você fala, que gostoso, né? Por quê? Elas estão apenas representando, não como uma mentira, né, mas como algo assim ilustrativo, aquilo que elas veem acontecendo. Irmãos, diante do verdadeiro juiz e do verdadeiro julgamento, os juízes e os julgamentos que acontecem nessa terra é tal como se fosse brincadeira de criança, teatrinho de criança. Não que não são sérios ou não devem ser levados a sérios por nós, mas se comparar ao verdadeiro julgamento, será isso. Não há como escapar, não há como fugir. E que o Senhor possa nos dar, irmãos, esta boa ansiedade, né? Esta boa pressa, urgência para pregar o Evangelho. Que o Senhor nos dê a capacidade de se arrepender e deixar pecados que já estão virando prevaricação em nossa vida, transgressão constante. Que o Senhor nos dê o ministério e a palavra de reconciliação, porque a chegada do juiz é iminente, e que a gente possa viver assim, como igreja do Senhor, em nome da justiça, né? Vivendo conforme a vontade do Senhor. Quero orar contigo e quero te desafiar. Em primeiro lugar, orar por você. Se há algum pecado constante que você possa se arrepender e deixar aqui no altar do Senhor. Se há alguma palavra que você tem que dar a alguém, para que essa pessoa se arrependa, que Deus te dê ousadia, que Deus te dê capacidade de falar a essa pessoa, seja de perto, seja de longe. E que como igreja a gente possa ser profeta do Senhor, falando aquilo que nos cabe, falando aquilo que está correto diante da palavra do Senhor. Deus de amor, obrigado, Pai, por estarmos aqui, obrigado por sermos teu povo, lendo e ouvindo a tua palavra, Senhor. O profeta Miqueias diz ouvir, e a gente quer ouvir mesmo, Pai. Que o Senhor fale conosco e mude as nossas vidas, Senhor. Aqueles pecados que têm sido acariciados por nós, talvez alguns aceitos pela cultura, porque fomos criados assim, porque isso é legal no Brasil, porque isso não seremos condenados a um juiz desta terra, mas, Senhor, se for contra o justo juiz, que isso possa ser abandonado das nossas vidas. Tal como aquelas obras da carne, Senhor, se houver em nós imoralidade sexual, impureza, libertinagem, se houver em nós ódio, discórdia, ciúme, ira,
se houver em nós idolatria, feitiçaria, se houver inveja, orgia, ou qualquer coisa, Senhor, que nos afaste de Ti, que seja retirado do nosso coração e das nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Este é o meu pedido. O Senhor também conhece aqueles que precisam de uma palavra do Senhor, uma palavra de reconciliação. Quem sabe, Deus, o Senhor possa nos usar, a mim e a cada irmão ou irmã que está aqui nessa noite, dando uma palavra de reconciliação, mas nós já clamamos, que se o Senhor tem colocado isso no nosso coração, vai lá adiante e abre os ouvidos, Senhor, para que eles possam ouvir e se arrepender, porque este juízo não é uma brincadeira. Então, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos amados de modo geral, ao ouvirem esta palavra de justiça, que possam ser reconciliados com o Senhor, que os corações estejam amolecidos e quebrantados para ouvir de nós a palavra do Senhor, e nos usa, Senhor, em nome de Jesus. Mas ainda acima disso, Pai, como igreja, que nós sejamos profeta, voz profética do Senhor, olhando e comparando as coisas desta vida com a Tua palavra. Se forem nos prender, como tem acontecido, se forem nos repreender, como é ainda mais normal, que a gente possa permanecer firme com o Senhor. Somos chamados a ser profetas, Senhor, e não a andarmos conforme este mundo. Aquilo que vem do Senhor, não nos deixe negar, não nos deixe retroceder, nos faz permanecer em Ti, Pai. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos cantar mais um hino.